E hoje nós desembarcamos aqui em Uberlândia para entrevistar o Fábio Ordones, CEO e fundador do Metropolitano, grupo que atualmente reúne mais de 1.000 lojas do segmento de arquitetura e decoração espalhadas em 60 cidades pelo Brasil. Aqui em Uberlândia, eles possuem uma sede de mais de 1.000 metros com mais de 100 pessoas trabalhando. Vamos conhecer? Melissa Mussi, bem-vinda à nossa cidade. Foi um prazer estar aqui contigo, João. Boa. Que bom, espero que tenha feito boa viagem e Maravilhosa. trouxe Curitiba inteira com você aqui. Vamos, muito bem acompanhados. Maravilha. Pessoal, vem cá, Melissa, vamos entrar. Bem-vindos. Fábio, que estrutura que você tem aqui, hein? Então, Melissa, bom, acho que vale reforçar, né? São mais de 1.000 metros quadrados que a gente tem aqui de operação. Nós temos aqui prontos mais de 100 posições de trabalho, de atendimento, dentro de salas de reuniões, salas de treinamento, equipes de liderança. O que a gente fez? Aqui no nosso prédio, nós organizamos toda a parte operacional, administrativa, marketing, financeira, para atender o Brasil inteiro. Então, isso aqui realmente é uma sede administrativa do Metropolitano. Então, aqui é o coração do negócio, né? Onde a gente... Aqui que a mágica acontece. Exato, exatamente. Fábio, e assim, eu imagino o desafio hoje com a estrutura que vocês têm, esse gerenciamento de mais de 60 cidades, né? Como que... Sim. Conte um pouquinho pra gente, né? Como que vocês fazem essa gestão? Então, o que a gente preza muito dentro do Metropolitano, eu acho que isso que fez a empresa crescer, o negócio assumir o tamanho que tem hoje, né? E nós vamos falar mais sobre isso, a palavra é essa mesmo, envergadura. E, Melissa, uma das coisas que a gente sempre prezou e é um pilar meu dentro do meu negócio, a gente precisa de solidez, a gente precisa de segurança, a gente precisa entregar para o nosso cliente a percepção correta do valor de estabilidade, de segurança mesmo. Sim. Então, o objetivo principal aqui, desde quando a empresa começou, é realmente a gente conseguir garantir que dentro do Metropolitano, o empresário, o profissional, o parceiro, ele saiba que ele pode contar com uma infraestrutura robusta, séria, clara e forte, que consiga realmente dar suporte, seja para empresários, seja na área de marketing, seja na área de experiências, seja na área de relacionamento com esses profissionais. Então, a gente bate muito nessa tecla. Então, o nosso investimento em infraestrutura é muito forte. Eu acho que isso garante aí um fluxo comercial depois saudável, que é o que a gente tem hoje aí dentro desses 10 anos. E além da chancela, né? Sim. São hoje, voltando a dizer, 60 cidades, um número muito grande de lojas envolvidas. Sim. E que você fazer parte de um grupo que tem a solidez que vocês têm, realmente chancela essa empresa como um negócio realmente robusto e bem posicionado no mercado. Exatamente. A gente tem muito essa preocupação porque, falando de empreendedorismo, de negócios de um modo geral, independente se sejam de programas de relacionamento, independente da área, o que você precisa entregar é um nível de perenidade no negócio. A gente não pode hoje, como empresário, dar tiros aí no mercado e ver o que acontece. Eu vejo muitas empresas, de um modo geral, como eu disse, independente do segmento, fazerem isso. Saem dando tiro, colocam o dinheiro todo de uma vez em cima de algumas ideias, mas e aquele cliente seu que entrou logo no começo com você? Esse cara é seu cliente até hoje? 10 anos depois, esse cara continua na sua carteira, ele continua comprando, renovando contratos com você. Quem apostou em você na abertura. Exato. Porque eu acho que trabalhar o tempo de vida do cliente é algo muito importante. Nós temos metas aqui de melhorar o nosso LTV todos os meses, porque a gente precisa que o nosso cliente tenha a percepção correta de valor e de pertencimento de fazer parte de uma comunidade. E se o cliente não consegue enxergar que ele está num lugar que realmente é seguro, ele não vai ficar. Com toda certeza. Ele não vai comprar, ou pelo menos ele não vai recomprar, ele não compra de você de novo, né? Então a recorrência é um ponto muito importante para nós. E o nosso segmento, né, o segmento de arquitetura e decoração de uma forma geral, ele exige muita credibilidade. Sim, né? sim. É algo que você precisa em todos os segmentos, mas nesse que a gente envolve muito o público high ticket, é um cliente que ele tem um nível de exigência muito grande. Sim. Se você não se solidifica por meio da credibilidade, a tua impermanência no mercado, ela fatalmente acontece. Exato. Melissa, aqui dentro da nossa estrutura, eu vou tentar explicar um pouco para você. O que a gente fez quando a gente fala de organização, de gestão de espaço, de governança até. Nós temos aqui, como eu falei, 1.000 metros quadrados de operação e nós organizamos a divisão de setores aqui para atender o Brasil todo.
né? Então, a gente tem uma área do setor que é só para atender a central de atendimento ao cliente, para atender o nosso lojista, tirar dúvidas, um central de suporte mesmo, um call center para dar suporte aí para os arquitetos, designers de interiores, para as lojas dá para ver, né, Fábio, que vocês têm tudo muito setorizado aqui. Exatamente. Espaços físicos muito separados para cada um dos setores. Exatamente. E a gente verticalizou todos os processos da empresa. Então, o nosso cliente, de novo, aquela mesma tecla, segurança. O que nós fizemos aqui? Nós temos uma holding, que é o Grupo Sonora. O Metropolitano é uma das empresas da holding, e nós temos a nossa própria empresa de tecnologia, a nossa própria empresa de marketing, o nosso próprio setor de controle jurídico administrativo. Então isso garante uma continuidade nos processos e, obviamente, uma entrega de sucesso no final. Então, isso aqui é um pouco da nossa estrutura, e eu espero que você realmente goste aí e entre com profundidade para ver o que a gente tem para oferecer. Impressionados com o tamanho e com a organização. Que maravilha, fico feliz. Vamos lá. Vamos seguir lá? Fábio, me conta um pouquinho, esse ano o Metropolitano completa 10 anos, né? Isso mesmo. Melissa, 10 anos de história. Dia 1º de novembro de 2015, eu assinei o primeiro contrato com o nosso primeiro lojista, que faz parte do Metropolitano. Lojista esse que é nosso cliente até hoje, aí, o Robson e o Fernando, dois empresários assinaram um contrato no mesmo dia juntos. Então eu tenho 2 contratos 001, depois 003, 004, por aí vai. Mas sim, 10 anos de história aí. E assim, para o pessoal entender um pouco mais do modelo de negócio, porque hoje o Metropolitano ele não se enquadra como uma associação, ele é um grupo de empresas do segmento Arq Decor. Exato. Conta um pouco do perfil hoje do cliente Metropolitano enquanto loja e não especificador. Exato. Bom, o Metropolitano, quando ele foi criado, ele foi desenvolvido para atender realmente empresários que queriam fazer uma contribuição maior no setor do Arq Decor e se conectar, obviamente, mais aí com arquitetos, designers de interiores, etc. Só, Melissa, que o que eu percebi é que esses empresários, eles queriam fazer parte de algo onde eles se sintam pertencentes, que eles possam contribuir, que eles possam opinar, que eles possam decidir para onde... que eles tenham voz, né? Eu costumo falar que o empresário ele precisa ter voz, vez e palco, né? Então, porque ele fomenta esse mercado para isso acontecer, né? Então, eu vejo que o empresário ele precisa ter um lugar especial dentro desse nosso ecossistema e o Metropolitano aposta muito nisso. É uma das grandes apostas do Metropolitano é o próprio empresário. Para isso acontecer, o que nós fizemos? Nós organizamos um formato de negócio onde ele tem alguns caráteres, alguns aspectos associativos, mas sem o ônus de ser uma associação. Existe uma empresa que acorda, dorme, vive pensando em como fazer esse negócio, esse grupo de empresários, seja em qual cidade for aqui no Brasil ou no exterior, crescer, evoluir, se desenvolver. Mas ao mesmo tempo, a gente dá a vez e a gente dá a voz para o nosso cliente, para ele falar onde que ele sente que é melhor conduzir para que esse barco navegue em águas realmente prósperas aí. O grande diferencial hoje é que vocês são uma empresa que administra. Exatamente. O Metropolitano ele pode ser visto como um mega gestor de grupos de negócios de empresas do setor do Arq Decor. Então, bem basicamente é isso. Tanto é que tem várias cidades aí que a gente começou já atendendo um grupo de empresários formado, né? Eu lembro de chegar em Palmas, do Tocantins, por exemplo, e quando a gente chegou lá, já existiam lá 15, 20 empresários que já foram uma associação e que entenderam que é melhor fazer parte de algo que já tem toda a segurança financeira, que já tem a segurança de marketing, o respaldo como um todo para fazer o negócio acontecer e eles se preocuparem com o que realmente é importante, relacionar-se e vender, né? Sem dúvida. Me conte um pouquinho, antes da gente entrar nessa questão, porque a gente vai falar de experiência de mercado, e a gente vai falar dessa questão de conexão entre as lojas, tudo que realmente é qualificação de mercado, que também é um dos pilares de vocês, né, Fábio? Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho e falar um pouco da tua trajetória.
Quando eu estava chegando aqui, eu vi 8 exemplares de revistas ali, Sim, né? sim, Então, sim. o que eu já vi, assim, que a tua trajetória dentro do segmento de arquitetura, ele vem de antes do Metropolitano. Me conte, a tua trajetória, ela começou muito antes do Metropolitano. Da onde você veio para esse mercado? Como que foi o teu ingresso no segmento de arquitetura e decoração? Sim, eu já atendia, na verdade, muito antes da marca Metropolitano surgir, eu já atendia um grupo de empresários, que eles já foram uma associação também. Eles já trabalhavam com aspectos associativos, mesmo sem eles serem uma associação formalizada de Informal. fato. Exato. E eles tinham várias necessidades de mercado. Então eu era o cara do marketing, que ajudava eles em várias frentes, ajudava na parte de mídias, ajudava na parte de eventos, e no meio disso eu entendia a dinâmica das relações desse mercado. E eu lembro que na época, isso em 2012, eu atendendo eles, de 2012 para 2013, eu criei uma revista que se chamava Projeto, inclusive, em Uberlândia, Minas mesmo, aqui em Uberlândia, e eu comecei através disso. Eu comecei realmente conectando esses empresários com profissionais através de mídias impressas, de eventos que aconteciam em prol dessa nossa revista, né? Então, fiquei aí 2012, 13, 14 até 2015 com a revista Projeto, fazendo esse movimento aí de conectar empresários e profissionais através desses eventos e dessas publicações. Não, eu achei muito bacana quando eu vi, porque assim, eu sou jornalista de formação, né? Então a gente veio para esse segmento, a história acaba sendo muito parecida, porque nós viemos por acaso, né? Sim. Então você trabalhava muito com a parte de marketing, de comunicação, tinha uma revista, viu aí uma lacuna de mercado, essas histórias, a gente contar esses insights, né, Fábio, que a gente tem como empresários, né? Porque às vezes as pessoas nem imaginam, depois que elas te veem num determinado período da tua trajetória, por onde que você começou, como que você enxergou uma oportunidade de negócio, então isso acaba sendo muito legal de ser contado. É verdade. Eu brinco que quem nasce grande morre pequeno, né? Então, e a percepção que o mercado tem da gente, muitas vezes, é que a gente nasceu daquele jeito, que não existe uma jornada, né? Um dia, poxa, você andou aqui no prédio com a gente, um dia você viu aí uma infraestrutura, você está vendo hoje, né? Aliás, uma infraestrutura de 1.000 metros quadrados. Sim. Mas esses 1.000 metros quadrados, um dia já foram 10 metros quadrados com 2 mesas, 2 cadeiras, e sem um ar-condicionado, né? E um telefone ali no meio, né? Então, tudo tem um começo. E com o Metropolitano não foi diferente, né? A gente começou realmente pequeno, mas a gente começou preocupado realmente em entender como que esse empresário vai alcançar os objetivos dele. Aumento de faturamento, mais trânsito de mercado, mais visibilidade. Como que o profissional, o arquiteto, o designer de interiores também vai ser visto? Com certeza. Como que ele vai ter visibilidade, reconhecimento, como que ele vai ter mais bagagem, repertório, conteúdo. Né? Então, um dia, esse sonho começou extremamente despretensioso, pequenininho, e hoje, orgulhosamente, está aí essa coisa maravilhosa aí. Muito bacana, né? Fábio, assim, a gente fala ali, quando a gente fala de Metropolitano, a gente fala muito de conexão e qualificação. Sim. Né? Queria que você me contasse um pouco do link dessas duas coisas e como que você vê que a conexão e a qualificação impactam no mercado hoje. Hoje, Melissa, o que acontece? A gente tem na ponta um cliente final extremamente gabaritado, cada vez mais exigente, ele entende do que ele está fazendo. A gente está numa era de informação, onde tudo é muito acessível no online em relação a você saber o que é o produto, em relação a você saber o que você vai colocar nessa obra, ao que você vai adquirir, ao que você vai vestir, ao que você vai comer. Então hoje, antigamente você ia num restaurante que você sabe que é bom porque te falaram e você vai lá. Hoje você pesquisa tudo sobre esse restaurante antes, você já chega lá sabendo o cardápio, sabendo qual que é o prato mais famoso, qual que é a composição, quais são os ingredientes, porque o consumidor hoje ele tem esse comportamento de entender muito sobre o que ele está adquirindo. É muito difícil hoje você causar uma surpresa, né? Porque tem tanta pesquisa prévia antes do consumidor se colocar em determinadas situações que às vezes é muito difícil você conseguir surpreendê-lo. Que aí está o grande desafio. Exatamente. Tá? E a gente, entendendo isso, começou a se preocupar com um viés que não era a preocupação 10 anos atrás,
que é o quê? Gente, então se a gente tem um grupo de profissionais aqui, de um lado, que são especificadores, fomentadores do mercado, geram negócios, eles estão na boca do funil, eles entendem qual é a necessidade do cliente deles. Do lado de cá, a gente tem empresários, as empresas, fornecedores para uma obra. Esse cara, ele entende perfeitamente do produto dele, do que ele vai vender. Sim. Mas muitas vezes, o intermediador aí, que está no meio dessa história, ele não entende ou ele não sabe com profundidade o que é que esse fornecedor tem para vender. Se a gente for falar de uma loja de revestimentos, por exemplo, ele não está atualizado muitas vezes de quais são os lançamentos, o que tem de inovação tecnológica na aplicação desses produtos. A gente diz que, teoricamente, o arquiteto ele tem que saber tudo de tudo. Exato. Mas, na prática, a gente sabe que isso é impossível. É impossível. E é por isso que ele se cerca de bons parceiros. Agora, hoje, falando dessa questão do posicionamento, sim, que muitas vezes essa informação não chega para o especificador, né? Seja por uma questão de uma estratégia de comunicação que não é agressiva o suficiente. E existe uma série de questões que fazem com que esse meio do caminho fique um pouco turvo. Hoje, o que você sente, Fábio, do lado dos empresários, qual é a dificuldade de fazer essa informação chegar? Sabe o que eu acho que falta? E mais uma vez, não é só no nosso setor da construção civil, do Arquidecor, como eu carinhosamente chamo. Em todo o mercado está faltando profundidade nas relações comerciais. E isso está no nosso DNA, nosso sangue é mineiro. E o mineiro ele se conecta com muita profundidade para fazer qualquer tipo de negócio. E o que eu percebi muito relacional, rodando nesse país inteiro, exatamente, a gente é muito relacional, acho que vocês já perceberam chegando aqui, e enfim. Mas o que eu percebi no país inteiro, né, mais de 60 cidades, é que muitas vezes o empresário, no automático ali, ele está preocupado em ter o produto, ter o preço, fazer a negociação, dar o desconto e ver se o negócio fecha. E aí ele está esquecendo que tem um intermediador que influencia muito na decisão, que é o arquiteto, o designer de interiores, que esse cara não está com conexão profunda com esse fornecedor. Para entender ele como pessoa, para entender o cliente final, como que esse cliente precisa ser atendido, em que momento de vida que esse cliente está, para saber se aquele tipo de produto, aquele tipo de projeto, inclusive, é o ideal para ele. Então eu vejo, muitas vezes, empresários, profissionais perdendo algumas grandes oportunidades de negócios por falta de profundidade na conexão. E entendendo isso, o metropolitano fica o tempo todo preocupado com isso, Melissa. A gente está o tempo todo olhando para entender como que a gente gera experiências, ações, eventos, dinâmicas, incentivos com um único objetivo no final, que é conexões profundas entre essas pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Com toda certeza. Então não adianta você ter o melhor produto, o melhor negócio, se você não gerou uma conexão de valor entre as pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Então, se você me pede uma palavra que poderia definir isso, do que eu vejo que falta em alguns momentos e que a gente tenta o tempo todo, é uma missão nossa implementar, a palavra é profundidade. Acho que falta profundidade. As relações estão muito rasas. Muito rasas, muito rasas. Uma relação rasa passa a ser também uma relação efêmera, mesmo que ela aconteça. Então você tenta se relacionar de uma maneira rasa, e aí você faz uma pequena ponte de conexão, e aqui você tenta fazer um negócio. Na hora que você faz esse negócio aqui, como ele é muito raso, é só o tempo dele acontecer. E em seguida ele deixa de existir. A profundidade não. Porque principalmente quando a gente fala do nosso setor, obra, né, gente? Que horas, que dia que você viu que tem uma obra que é tranquila, que dá tudo certo? Gente, obra sempre vai ter algum tipo de desafio, uma dor de cabeça, um imprevisto. Obra tá do tempo, muitas vezes, então tem um cliente tem questões climáticas. Se você não quer ter problema, não compra o terreno e não comece a construir. Exato, exatamente. Então, se você já sabe que vai existir isso, qual é a importância de você ter uma relação com mais profundidade? Um casamento é assim. Pessoas no processo, com toda Exatamente, um casamento é assim. Casamento que não tem profundidade na relação, profundidade na conversa, no entendimento de saber quem é a pessoa que você está casando, como que é essa relação de vocês. Você acha que essa relação ela vai perdurar as intempéries que vão aparecer ao longo dos anos? Que ela não tem Ela é rasa. Base para isso. Ela não tem base, os alicerces não são sólidos. Né? Então a fundação é fraca. Então essa obra ela não resiste.
Então, é um pouco lúdico falar sobre isso quando todo mundo fala de maneira muito técnica de mercado, mas assim, não tem como eu ver de outra maneira. É um relacionamento como qualquer outro. E as pessoas às vezes se esquecem disso. Com toda certeza. E aqui dentro da empresa a gente brinca que parece que a gente está levando a palavra do metropolitano para as pessoas. Porque sem relações profundas, as coisas não resistem. Você viu a dinâmica das dezenas de pessoas que trabalham aqui. Se as relações não forem profundas entre as pessoas, entre a equipe, entre o escritório, a minha relação com o meu time comercial, por exemplo, ela não tem duração, ela não tem longevidade, ela não é perene. E ela é frágil. E aí ela é frágil, você vai vivendo de iscas e não dá para você ficar alimentando, não dá para você alimentar alguém só de iscas. Ninguém vive de migalha. O nosso cliente também não. Fábio, você sabe que eu amo falar sobre isso, né? Sim. A gente acompanha a trajetória um do outro há muito tempo. Há muitos anos, são 7 anos aí nessa brincadeira que a gente se conhece. E assim, realmente é a minha paixão. Eu dou treinamentos para as equipes de venda, a gente conversa muito sobre isso. Inclusive vocês abrem algumas oportunidades de negócio pra gente. É verdade. Mas é um assunto que humanização é algo que a gente precisa trazer muito. E nesses treinamentos, dessas conversas com os consultores de venda e gestores, eu digo que sempre quando eu entro numa empresa, é raro a empresa que me diz o seguinte, eu quero te perguntar isso. Melissa, mas não tem como fidelizar o arquiteto? Porque o arquiteto, ele não fideliza ninguém, hoje ele tá aqui, amanhã ele tá lá, hoje ele tá aqui comigo, mas amanhã tem uma outra proposta, ele vai para uma outra empresa. É muito difícil fidelizar, o arquiteto não cria raízes. E é o que eu digo para a grande maioria das empresas, né? Eu posso ficar aqui até amanhã cedo falando de como fidelizar o especificador, mas se você hoje não consegue fidelizar o especificador, porque uma coisa é você vender para o cliente final, que você vai vender uma vez hoje, e daqui a um tempo você vai vender novamente. Com o especificador é exatamente isso que você precisa, que você comentou, você precisa de profundidade na relação, você precisa criar uma relação de apoio mútuo, de cumplicidade, aonde vocês se ajudam, aonde ele confia no conhecimento que você traz, aonde você conhece ele a fundo e a metodologia de trabalho do escritório dele. Então a gente vê realmente assim que as relações hoje, quem diz que não consegue fidelizar o arquiteto é porque não criou essa relação de cumplicidade, confiança, essa relação profunda com ele. Então aí eu quero te perguntar, hoje, o que você acha que falta nas empresas para que ela consiga fidelizar o profissional? Hoje, o que o arquiteto busca e que ele não é atendido dentro da sua necessidade? Vamos trazer um pouco mais no sentido tácito da palavra aí, a palavra fidelidade. O que é ser fiel? Ser fiel, vamos trazer para as relações, é não trair. Certo? Sim. Só que antes da fidelidade, existe uma outra palavra que precisa ser implementada nesse contexto e que muitas vezes ela não é tratada, que é a lealdade. Que são duas coisas diferentes, parecidas, mas... Sabe por quê, Melissa? É um credo meu isso. Eu não acredito na fidelidade de fato como alguns clientes te falaram. Mas sabe por quê? Porque é só pelo uso da palavra que talvez eles queiram muito usar essa palavra, porque é um desejo, só que eu considero ele certamente ligeiramente utópico. Se você tem uma empresa, uma marmoraria, vamos imaginar que a Melissa agora tem uma marmoraria. E aí você obviamente representa algumas marcas. Sim. De algumas pedras, de alguns revestimentos e etc. Você tem todas as marcas do mundo na sua marmoraria? Não. É impossível e você passaria a ser uma pessoa generalista e não especialista. Sim. E hoje o mundo compra de especialistas, ok? O cliente final, no final das contas, ele não é o arquiteto. O cliente final é o dono daquela casa que ele vai morar. E aí ele tem algumas vontades, alguns desejos, algumas tendências e padrões comportamentais que muitas vezes não vão se encaixar com os produtos que tem na sua marmoraria. Claro. Se o cliente não vai se encaixar, você concorda que nesse momento é impossível esse especificador, o arquiteto ou o designer de interiores não te trair? É lógico que o leal te trair. Tem como, mas ele pode ser leal a você. Deixando claro e entendido que nesse momento realmente o produto, o serviço, a oferta não cabe a esse cliente dele. Então trabalhar a lealdade é diferente de trabalhar a fidelidade. E o que falta para trabalhar a lealdade?
a profundidade do entendimento, porque o entendimento ele é mútuo. Não é só o arquiteto, o especificador, entender o que tem na empresa, no fornecedor, mas o fornecedor ele entender, por conta de uma relação leal ou profunda, qual é a necessidade daquele profissional naquele momento. E que muitas vezes a necessidade, realidade financeira, social desse cliente que está comprando não condiz, não vai de encontro com o produto que a sua empresa tem, seja para mais ou seja para menos. Claro. Né? Então, é uma fidelidade quando você tem o que ele precisa. Exatamente. Mas se tem essa variante, aí a lealdade vai levar a fidelidade para aquele momento. E é nisso que eu acredito. E isso é completamente possível, sim. Mas será que a sua jornada como empresário, isso você sabe muito bem, porque você dá consultoria disso, será que a sua jornada como empresário, a experiência do seu cliente, do especificador, de ponta a ponta, ela está 100% alinhada? Bem pouco provável. Porque hoje o arquiteto reclama que muito do básico bem feito não é feito. Exato, isso pode acontecer. Melissa, você está vendo a minha empresa, você viu como eu desenhei os processos, parece perfeito, né? Mas não é. Então a minha jornada de uma empresa de 10 anos de mercado, que assiste empresas e concorrentes e grupos irem e virem, não está com esses processos alinhados ainda, porque todo dia a gente tem que se reinventar. Se você não consegue uma jornada 100% garantida de experiência, de que essa jornada vai ser 100% garantida de sucesso, por que essa ilusão de uma expectativa de que você vai ter 100% de fidelidade de um cliente ou de um especificador num mercado você tão tá ali entre as opções que ele mais especifica. Exato. Exatamente. A fidelidade de 100%, aquilo é um cenário ideal e utópico, com certeza, né? Mas eu tô dizendo, você consegue, quando a gente fala, talvez eu tenha falado da fidelidade de uma maneira extrema, né? Mas dentro das opções que ele tem, se você consegue atendê-lo, o que eu tô querendo trazer muito aqui, Fábio, assim, é a importância da experiência. Então, um consultor, quando ele cria um vínculo realmente duradouro e profundo com o profissional, ele tem o poder de trazer esse profissional em grande parte dos projetos para perto deles, né? Então, e hoje a gente vê uma inconstância muito grande no mercado em relação a isso. E hoje você, nas tuas andanças pelo Brasil, né, 60 cidades e você está sempre em contato com muita gente, vem aqui a pergunta de $1 milhão, né? Hoje, o que você percebe que falta para a maioria das equipes de venda conseguirem essa relação profunda que você percebe que é a chave das relações? Equipes de venda, repertório. Repertório, porque o cliente só compra de quem ele se conecta. Sim. E é um desafio grande para o nosso setor que as nossas equipes de venda tenham repertório para conversar na mesa sobre assuntos diversos com esse especificador, com o cliente muitas vezes. Sim. Não adianta mais você entender só do produto. E aí ele não gera autoridade. Você precisa entender de mercado, gastronomia, moda, cultura, comportamento humano. Você precisa entender você precisa ter uma série de skills. E aí fica pro ar a pergunta, que nem você tem a resposta, né? Você tem, mas ela é um pouco incógnita, assim. Quanto as nossas empresas estão munindo as nossas equipes comerciais de bagagem, de repertório, de conteúdo, de informação geral? Será que a sua empresa não está só colocando ali, fazendo um monte de curso, treinamento, workshop para esse vendedor seu entender do mármore que você vende, né? Vou usar o exemplo da marmoraria aqui até o fim, né? Como Melissa Mármores. Melissa Mármores. Então, assim, ou será que você está só falando para ele como é que funciona a pedra, quais são os tipos, qual que é porosa, qual que não é, qual que pode Muito ficar técnico. embancada. Então é só muito técnico. E aí, se é só muito técnico, olha a quantidade de especialistas que existem no mercado. Olha o quanto o mercado está concorrente competitivo. Então ganha quem relaciona-se melhor. Então, hoje, o que eu vejo que falta, o que eu invisto na minha equipe comercial é em repertório. Você precisa sentar numa mesa e saber conversar sobre o assunto que for preciso com o seu cliente para você fechar o negócio. Quanto mais bagagem de repertório você tem, mais confiança você passa. Quanto mais confiança para você passa, mais tranquilidade
o comprador tem, seja ele quem for. Quanto mais tranquilidade esse comprador tem, mais cômodo ele fica naquela região onde ele está habituado a comprar. E isso começa a trazer, isso já gerou um comportamento de lealdade entre vocês dois, e isso começa a direcionar para uma fidelidade. Eu gosto de comparar muito com programas de milhagem de companhia aérea, né? A aviação é uma paixão minha e tem uma companhia aérea específica que eu viajo e que eu estou começando a perceber que está cada vez mais cômodo, mais confortável viajar com eles. Por vários motivos, mas principalmente pela comodidade que vem trazendo para mim um embarque facilitado, que vem trazendo uma marcação de assento, uma série de coisas. E esses dias eu recebi dessa companhia aérea uma ficha para eles saberem quem é da minha família, gosto, alimentação, se quando eu viajo eu gosto mais de janela ou de corredor. Agora vamos lá, tem várias opções de companhias aéreas. Onde que eu vou comprar? Nessa. Porque está cada vez mais cômodo. Então, o meu nível de fidelidade com ela vai aumentando. Vez ou outra. Conexão cada vez mais próxima. Exato, cada vez mais próximo. Já sabe o nome da minha esposa. Daqui a um dia eu tô mandando um presentinho pra minha esposa. Entendi. Então, isso sabe a data do aniversário dela. Sim, porque tava na ficha, né? Já pediram os dados agora, que a gente subiu, né, de mais uma categoria pela quantidade de trechos, de voos e tal. Então, eu acho que é aí que a fidelidade nasce, respondendo a sua pergunta naquele momento. Nasce dessa lealdade que ela é gerada a partir de um vendedor, de um consultor de vendas que está munido de repertório, que ele tem repertório para conversar com o cliente, seja ele quem for. E essa questão do repertório, ela é muito curiosa, porque assim, em todos os treinamentos eu menciono um arquiteto de Curitiba, que com certeza vai ver esse episódio nosso, e que ele é uma pessoa muito inquieta e muito crítica em relação à experiência de mercado. E uma vez, como eu tenho um vínculo muito próximo com ele, já atendi ele por muito tempo na agência, eu perguntei para ele uma vez num almoço, eu falei, escute, mas você é um eterno insatisfeito, né? Eu não te vejo saindo elogiando uma experiência de compra em nenhuma loja do nosso segmento. O que te encantaria a ponto da gente ver você elogiar alguma experiência de compra? E ele disse para mim, Mel, eu vou dizer uma coisa para você. Há muito tempo eu não encontro um consultor que me ensine algo. E essa frase, ela soou na minha cabeça por muito tempo, porque assim, às vezes os consultores acham que é um repertório estritamente técnico, ou um repertório exclusivamente de mercado, o que muitos não têm, né? O que eu vejo assim, esse aprimoramento. Então, se você trabalha com revestimento, você não tem que saber só de revestimento. Você tem que saber o que as mostras de decoração ao longo do Brasil estão fazendo, o que feiras, como a Feira de Milão, outras situações onde a gente tem lançamentos de produtos, onde a gente tem realmente assim, um movimento de mercado. Hoje você não precisa ir até lá para saber. Nós temos inteligência artificial, nós temos muitas opções de estar lá sem estar. Então hoje eu digo que as equipes de venda só não tem repertório de mercado quem não tem o mosquitinho da curiosidade picando, né? Você precisa ser muito curioso. Sim. Terminando no que você acabou de dizer. Então, é a experiência do teu produto, é a experiência de mercado e é a experiência, o conhecimento em relação ao cliente. Eu saber se você gosta de chá ou de café. Se você toma vinho, quer dizer, como que eu vou mandar para o teu escritório arquiteto de final de ano um vinho de lembrança, sendo que você não toma vinho? Então, é você realmente conseguir estreitar, e isso vem muito, Fábio, do que a gente começou a conversar, é a profundidade das relações. Quer dizer, quando você tem esse preparo e a tua equipe vive o teu propósito, né, você consegue trazer isso para a empresa, você vê em todas as etapas, né, Fábio, que todo mundo acredita na mesma coisa. E isso é muito... Quando a gente tem essa percepção, quando a gente vive isso, é muito notório, né? E é o grande desafio de muitas empresas. A equipe está totalmente conectada com os valores da empresa e do proprietário, como a gente vê aqui. E aí entra o próximo desafio disso, Melissa, que é o quê? Não adianta você querer que um pé de banana dê maçã. Pé de banana, se você vê uma macieira, você vai colher maçã. Se você vê uma bananeira, você vai colher bananas. Sim. Então não adianta se o líder, o dono dessa empresa,
não tiver essa cultura. Então não adianta falar, não, acabei de assistir o podcast da Melissa ali, e ela e o Fábio falaram pra gente que a gente tem que ter a cultura acolhedora e que tem que ser assim e que é todo mundo com um sorriso no rosto. Isso não vai funcionar se isso não for legítimo, genuíno. Precisa ser genuíno. Ah, mas eu não consigo ser assim. Então, meu amigo, arruma um outro jeito de você se posicionar no mercado. Então, realmente, aqui é tudo de luxo, é coisa cara, você vai ter que servir água num copo de ouro para as pessoas, para ver se você se conecta com outras pessoas que não estão preocupadas com isso. Porque tem gente que não está preocupado com isso. Ou que, pelo menos, se manifesta que não está preocupado. Porque o simplismo, ele toca. Ele sempre toca. Ele é mais humano, ele é mais próximo. E a humanidade, o ritmo que a humanidade caminha, está deixando tudo cada vez mais longe disso. Então, ao primeiro sinal de conexão, ao primeiro sinal de profundidade, de esmero, de zelo, as pessoas ficam tocadas com isso. E se elas ficam tocadas, elas se rendem, elas se entregam, elas fecham mais negócio com você. Então é genuíno. Então eu acredito muito nisso e eu acho que esse cross-branding ele é fundamental pro movimento de mercado dos próximos 10 anos aí. Fábio, foi fantástico conversar com você. Vir até Uberlândia para conhecer a estrutura de vocês. Prazer em nome disso vocês aqui. Realmente o Metropolitano hoje ele tem um posicionamento muito grande no Brasil. Então poder me aproximar e conhecer um pouquinho mais da forma como vocês trabalham aqui foi muito engrandecedor. Eu te agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado. Essa casa, ela é sua, então quero que você saiba que a gente está de portas abertas aqui para você. Para toda Curitiba, o Metropolitano está em Curitiba agora também. Então saiba que você pode contar com a gente aqui. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado. Pessoal, conversei então, um bate-papo maravilhoso sobre um assunto que a gente adora falar. Experiência de mercado, experiência de atendimento e um novo olhar sobre as relações dentro do segmento Art Décor. Agradeço muito ao Metropolitano que hoje sediou essa entrevista deliciosa que a gente fez com o Fábio aqui em Uberlândia. Quero convidar vocês a seguirem os nossos canais nas redes sociais para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez mais exclusivo, cada vez mais engrandecedor para vocês. Quero terminar agradecendo os nossos apoiadores, a Domo Light Studio, o Torriton, Felícia Preto, Dai Panizo Joias de Luxo e Guilherme Lopes Fotografia. Lembrando que essa é uma produção Melissa Mussi Conexões Art Décor e Moqueto Marketing. Até a próxima!